Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira, 20 horas e 10 minutos. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos para este livro, O Céu e o Inferno, diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet, no Facebook, José Augusto, Marcos Adriano Serigato, meu primo, e um querido amigo que está aí. Marcos Adriano Serigato. Marquinhos, está conosco aí pela internet. E pelo YouTube está a Bernadette Mangili e a Daniele Bozo. Todos desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos estudando do livro O Céu e o Inferno, o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. O parágrafo é o de número 25, subtítulo Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Imagine você, né? Se o pecado original fosse comer uma maçã, imagine o que é o pecado que se comete hoje, né? Imagine esse que a gente estava comentando lá há pouco. É um absurdo. Esse mundo aqui é cada uma que parece três, né? É brincadeira. É que nem você falou, né? Mas acho que conseguir dizer o lado aqui nesse planeta. Eu primitivo. costumo, primitivo, isso não tem classificação, pô. Você não tem classificação. Pode estar numa veste boa, mas ser totalmente primitivo. Aquela lá que matava as pessoas. Não digo totalmente primitivo, mas pelo menos moralmente primitivo. Porque a Damares estava comentando, desculpem os amigos que estão pela internet, nós vamos falar de um assunto que não tem a ver com o livro que nós estamos estudando, mas a Damares comentou, Damares Alves, ministra do governo Bolsonaro, que é cultural em algumas aldeias indígenas, se nasce a primeira filha mulher, eles matam, porque ela é considerada amaldiçoada. Tem que nascer um homem. Depois, se nascerem mulheres, tudo bem, não tem problema. Algumas culturas indígenas, nasce um homem, depois nasce mulher, a quarta mulher que nasce é morta também, porque ela é considerada amaldiçoada. Não, tem que ser enterrada viva. É, enterrada viva. E tem mãe que pega a criança para não enterrar viva, se suicida, porque é mãe, né? Certo? Ou então pega a criança e larga no meio da floresta. Isso pode ser considerado primitivismo. Mas um médico, como a Damares mesmo falou, um médico conversando com outro médico, que também é pedófilo, que já estava cobiçando o neném que estava na barriga da esposa. Deus. Um médico, a outra, conversando isso com a minha filha, já falou, pai, mas você acha que pela pessoa ter um diploma, ela é mais que os outros? Eu falo, é claro que é mais. Mas é claro que é mais. Ele pode não ser moralmente evoluído, mas intelectualmente ele é. Ele tem discernimento, ele sabe que isso não é certo. E ele, como médico, sabe mais ainda. Como médico ainda? Pelo amor de Deus, pô. Quer dizer, olha os absurdos que estão acontecendo. Você sabe qual é? Você sabe por quê? Você sabe por que no nosso país acontece uma coisa como essa? Não é só no nosso país, mas vai ver se acontece na mesma proporção nos outros países que tem pena de morte e a pena que a gente fala perpétua. Eu estudo vários casos e tem, é claro que tem. Eles trancam as filhas, não deixam as filhas sair de casa, trancam elas dentro de casa, fazem filhos com elas. Mas não é na mesma proporção. Não é na mesma proporção. Porque lá acontecem homicídios, assassinatos, estupros de vulnerável, estupro infantil, acontece agressão contra idoso, acontece tudo o que acontece aqui. Mas enquanto acontece 100 aqui, acontece 1 lá. Lá, nos Estados Unidos da América do Norte, para citar o que está mais perto, que a gente mais tem conhecimento, tem, acho que se eu não me engano, 7 ou 8 armas de fogo para cada habitante.
Essa é a proporção lá. Tá? O número de homicídios lá é 50 ou 100 vezes menor que o daqui. Que a pena tem que ser coercitiva. O princípio da pena é ser coercitivo. No mundo como o nosso, a pena tem que ser disciplinar. Não tem outra maneira. O país não fez. Se a lei funciona, o país é ótimo. Exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo prático para vocês, coisa que eu ouvi da boca de um cara que viveu nesse país. Um alemão disse para mim o seguinte, um alemão, ele falou, lá na Alemanha, onde eu morava, se eu não me engano era Düsseldorf, uma coisa assim, o nome da cidade lá. Então, se você ligasse um rádio, no domingo de manhã, e o vizinho te denunciasse para a polícia, você ia preso. Porque você não tem o direito de interferir no descanso do seu vizinho. De domingo, é um dia sagrado para o descanso, nesse lugar que ele me citou. Então ninguém liga, porque vai preso, não tem conversa. Não tem esse negócio de, não, vamos ver, direitos humanos, não tem nada disso, a lei funciona, tá certo? Aí, ele disse assim para mim, o sujeito vem morar no Brasil, o alemão, o mesmo alemão que não ligava o rádio de domingo lá. Aí ele começa a perceber aqui que aqui tudo pode. Aí, em vez de rádio, ele liga a bomba, não sei do que, ele liga o tambor, ele vai ligando tudo, ele não está nem aí. Então, o que realmente cerceia a liberdade do homem, aqui no nosso planeta, é uma coisa chamada punição. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se não tiver isso, não funciona. A lei não vai funcionar como não funciona. Então, deveria ter pena de morte? Eu, particularmente, a Fabiana Sanziani entrou, está conosco, e a Renata da Simbem também, bem-vindo a todos. Eu não acredito na pena de morte, eu acredito na pena de vida. Eu acredito na pena de vida pelo seguinte, que o vagabundo não gosta de trabalhar. Certo? Se você pega um cara que comete esse crime, põe ele para quebrar pedra em tempo integral. Quebra a pedra para fazer estrada. Põe ele em tempo integral para quebrar pedra. Tanto estrada precisa ser asfaltada. Põe ele para trabalhar. É claro. Eu penso que deveria... Então, esse é o grande problema. Bom, vamos ao que interessa. Para a FEBEM, colocar elas no exército. Disciplinar lá. Não jogar lá dentro de um quadrado para elas se tornarem mais vidas. Vamos ao que interessa. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado capital. Parágrafo 25, no meu livro, a página de número 75. Diz o seguinte, aos que pretendem encontrar na Bíblia justificação da eternidade das penas, podemos opor os textos contrários que não permitem nenhuma dúvida a respeito. As seguintes palavras de Ezequiel são as mais decisivas negação. São a mais decisiva negação, não somente das penas irremissíveis, mas também da possibilidade de recair sobre todas a sua descendência a falta cometida pelo pai do gênero humano. Aqui está como número 1. Acredito que seja versículo. Acredito, não tenho certeza. É versículo. É versículo, sim. Lá no final está escrito Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 a 23. É isso mesmo, na outra página. Então é versículo 1. Vinde a mim a palavra do Senhor, dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferiste este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça
e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar, um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, esse filho morrerá por todas essas abominações que ele fez, e o seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não morrerá pela iniquidade de seu pai, mas certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que morrerá por causa da sua iniquidade. Mas direis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou. Viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não. Obrigado. Desejo eu antes que ele se converta no seu caminho e viva. Está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 a 23. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel, capítulo 23, versículo 11. Aqui tem uma nota do tradutor, no número 24, que diz o seguinte: note-se a falta do versículo 6 no capítulo 8 de Ezequiel. A omissão foi proposital. Kardec deixou de lado esse versículo porque ele se refere à ordenação judaica da lei da pureza, superadas pelo Evangelho, como se pode ver conferindo o texto com a Bíblia. Não se pode alegar que a omissão oculta, segundo a intenção que se já tem feito, damos aqui esse versículo, abre aspas, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação. Fecha aspas. Como se vê, esse versículo quebra a harmonia do texto em sua aplicação atual. Os versículos 11, 15 e 16 foram também suprimidos porque repetem aquelas ordenações. Tanto no original francês, como em todas as traduções correntes entre nós, ocorreu também um erro da citação que corrigimos aqui. O versículo 23 do capítulo 18 foi mencionado como pertencente ao capítulo 28. Um pequeno engano certamente gráfico, ainda hoje mantido nas próprias edições francesas e belgas. Quem mais entrou? O Benedito Gonçalves, a Maria Clara Zanello, a Raquel Poloniato, todos eles também desejando uma boa noite. Capítulo 7 agora, vamos iniciar o capítulo 7. Alguma dúvida a respeito desse que nós acabamos de estudar? Então vamos lá. As penas futuras segundo o Espiritismo. Subtítulo: A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam mais ao moral do que ao físico. Parece que estava adivinhando aquilo que eles estavam comentando, né? Mais ao moral
do que ao físico. Outras parecem antes resultado do organismo e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidades. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondentes às diversas aptidões, devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. O homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. O espírito é, assim, artífice do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, apropriando-o às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Assim sendo, a perfeição corporal das raças adiantadas não seria consequência de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu instrumento na medida em que as suas faculdades se desenvolvem. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas, dando-lhe maior ou menor atividade, bem como provocar secreções mais ou menos abundantes da bilis e de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comida apetitosa. Não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito cuja sensualidade foi despertada, que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto, para outra pessoa, a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Tem um rodapé de número 25. Alguém comentou alguma coisa? Não sabia disso, né? Quando a gente enche água, enche a boca de água com vontade de alguma coisa, vem do espírito. Isso. Você vem do pensamento. Quem pensa é o espírito, vem do espírito. Né? O rodapé do número 25, a nota do tradutor, que diz o seguinte: as famosas experiências de Pavlov com a salivação dos cães demonstram, no campo da psicologia fisiológica materialista, a verdade dessa afirmação de Kardec. Os reflexos condicionados não devem o seu condicionamento à ação dos alimentos sobre os órgãos gustativos, mas ao conhecimento mental do animal, aos sinais da companhia que anunciam, da campainha que anunciam o alimento. No homem, esse processo é mais refinado. E ele segue dizendo: é ainda por essa mesma razão que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade. Não é a existência de lágrima em abundância que dá a sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se a essa disposição natural do espírito, como do glutão se apropriou à disposição do seu espírito. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve impulsionar um temperamento bilioso na maneira de um homem. Não é colérico por ser bilioso, mas é bilioso porque o seu espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. Um espírito fraco e indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia em relação ao seu caráter, enquanto um espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos disposições bastante diferentes. Aqui, esta explicação de Kardec dá para entender por que ele diz que vontade não é um atributo do espírito. A vontade é uma impulsão gerada pelo pensamento. E é verdade. O que ele está falando aqui explica bem aquilo que ele coloca na Revista Espírita. É verdade mesmo. Né? O espírito só é indolente porque ele pensa daquela maneira. Ele se nega a ter vontade de trabalhar. Ao passo que o espírito que é ativo, né? Que tem, como ele diz aqui,
enérgico, né? Esse espírito, ele impulsiona pelo pensamento e ele faz o que tem que ser feito, independentemente da situação. É uma impulsão do pensamento. É o pensamento que impulsiona a vontade. E não ao contrário. Da maneira que o Sr. Milton coloca, o Sr. Milton sempre colocou inteligência, vontade e pensamento como 3 atributos. O espírito só tem 2. E os espíritos citam, nós estudamos as questões referentes a essa matéria, o Sr. Milton cita as questões do livro dos espíritos, eu não vou lembrar agora o número delas, mas num total de 48 questões nós estudamos, por causa do curso Fundamentos do Espiritismo. E os espíritos citam a inteligência e o pensamento como atributos do espírito, mas não citam a vontade. E depois, por acaso, eu peguei, acho que é na Revista Espírita de 1865, se me falha a memória, eu tenho marcado, onde Kardec fala que o pensamento, eu li isso, depois me despertou a curiosidade. Né? Falei, pô, peraí, até hoje eu pensei que o Sr. Milton tivesse colocado, porque isso é citação do Espírito, não é. E Kardec fala lá na Revista Espírita que o pensamento, ou a vontade, não é um atributo do Espírito. Aí eu fui procurar, saber, entender, e encontrei essa resposta, e aqui ele está confirmando aquilo que ele fala lá. Eu vou ler novamente. Acontece o mesmo com todas as disposições instintivas. Um espírito fraco e indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia. Atonia eu sabia o valor dessa palavra, não estou lembrando agora. Procura aí lá para ver o que é atonia, por favor. Dá uma procurada aí no professor Google aí. Atonia acho que é marasmo, alguma coisa assim. Em relação ao seu caráter, enquanto o espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos disposições bastante diferentes. Quer dizer, o pensamento que impulsiona, né? O pensamento é que dá para o corpo. A Cida Souza entrou e a Raquel Poloniato também. Sejam bem-vindas. Atonia. Abatimento moral ou intelectual? Inércia. Abatimento moral. Aí está aí, está explicado. Né? Ele usa a palavra corretíssima, né? Ele coloca corretamente as palavras, né? Abatimento moral, quer dizer, o cara, ele se nega a ter uma outra predisposição diante das coisas da vida. Né? Ao passo que o cara que é enérgico, ele simplesmente faz. A gente vê... sim, pessoas de idade, eu cansei de ver em várias famílias por aí, pessoas de idade mesmo, minha avó morou comigo, morou conosco, 70 e poucos anos de idade na época, e na época que ela tinha 70 e poucos anos de idade, eu era uma criança de 8, 9 anos, 10 anos por aí. Naquela época, a pessoa com 70 anos era velho, era velho acabado. 40, 50 anos já era considerado velho, né? 50 anos já era considerado velho na época. E a minha avó, ela trabalhava o dia inteiro. Não trabalhava assim, trabalho bruto, né? Porque ela criou 15 filhos, né? 13 filhos vivos e 2 mortos. Mais ela e o marido são 15. Uma família de 15 não é brincadeira. E a família de 2, 3, 4 aí já sofre que nem gambá, né? E ela morou com todos os filhos, morou com todas as noras, né? Com todos os genros também. Uma criatura que se recusava a ficar parada. Ela lavava a louça, ela fazia uma comida, ajudava nos serviços mais leves da casa, se negava a ficar parada. Mas até em criança, o senhor vê isso aí. Criança que é tudo na mão, tem criança que tem disposição para fazer as coisas. É verdade. Para diferenciar, né? É verdade. E daí? Tem também, no caso da criança, aí o papel do pai e da mãe que tem que impulsionar. Né? Tem os pais que dá tudo na mão. O que é uma grande estupidez, né? Uma grande estupidez. A criança tem que valorizar cada coisa que ela tem que saber que aquilo custou dinheiro e que não veio de graça. Norival Tales, bem-vindo, Norival. Não tem ninguém para servir ela. Exatamente.
Você vê, é interessante como as culturas mais antigas, né? As culturas mais velhas, milenares, como é o caso dos japoneses, por exemplo, que está ali do lado da China, deve ter aprendido muito com o chinês, né? A criança, ela acaba de receber a aula na escola e todos os alunos limpam a classe. Limpam a classe, apaga o quadro negro, arruma o giz, arruma lá o apagador, deixa tudo arrumadinho a sala para outra turma pegar a sala limpa. Fizeram assim no Copa do Futebol no Brasil, os jogos lá, eles catavam tudo lixo, juntavam. E estava vendo também hoje uma reportagem deles, eles reciclam 95% do lixo deles. Você mora numa ilhazinha desse tamanho. Uma ilha desse tamanho. Você imagina, com a população, não sei qual é a população do A Japão, população do Brasil no estado de São Paulo, proporcionalmente. O tamanho do território é a população do Brasil dentro do estado de São Paulo. Então são 220 milhões de pessoas, aproximadamente, num estado como o nosso. Você imagina o significado disso? É uma ilhota. Quer dizer, se eles não forem super disciplinados, eles vão se matar a si mesmos. Né? Ao passo que nós somos totalmente indisciplinados. Você vê gente com carro de luxo, pegar a latinha de refrigerante de cerveja e fazer assim, ó, no vidro, soltar a latinha. Absurdo. Né? Então, quer dizer, é preciso que a disciplina faça parte da vida, né? A gente já conversou bastante a respeito disso, né? Mas, na medida que eu vi, eu já pensei a prova, a expiação no teu filho, né? Mas a expiação, o senhor disse que a gente se dá em estado de espírito, né? Quando daqui é a prova. Mas Você é prova, né? Não expiação. Normalmente é mais prova do que expiação. E tem alguns que vêm e encarnam para passar por verdadeiras expiações. Mas eu digo assim, se a expiação é estado de espírito, não pode estar nos dois lugares, né? Não. Ou pode O que eu quis dizer naquela oportunidade é o seguinte: há espíritos que passam por expiações encarnados. Mas quando um espírito passa por expiações, por sofrimentos atrozes encarnados, é que ele está preparado para passar por aquilo. O desenvolvimento dele, intelectual e moral, já atingiu uma fase que dá a ele a condição de vencer uma situação como essa. Ao passo que o espírito que vive uma vida desregrada, uma vida de crime, uma vida de vícios, uma vida de sensualidade aqui na Terra, e desencarna, ele passa por um sofrimento atroz e, na maioria das vezes, ele não atribui isso àquilo que ele praticou. Ele é tão atrasado que ele atribui isso à punição de Deus, única e exclusivamente. Ele está sendo punido. Entendeu? Ao passo que ele tem que ficar em estado de erraticidade, passar por aquilo, ter a ideia que aquilo nunca vai acabar, que aquilo é uma pena eterna, que ele está no inferno. Entendeu? E ao invés de se dirigir a Deus, como seria o natural, e pedir perdão, ele se revolta. Ele se revolta, impreca contra Deus, procura fazer o mal, procura ver as pessoas na mesma situação dele. Estado de espírito. Em estado de espírito, estou falando, como desencarnado. Sim, então, E ele vai sofrer tanto nessa situação, mas tanto, até chegar o momento em que ele se arrependa efetivamente daquilo, do mal que fez. se caso ele não se arrepender, ele passa encarnado. Como? Se caso ele não se arrepender lá, ele passa encarnado. Não, ele vai passar para encarnado de qualquer maneira. O Vladimir Tolizano está conosco, bem-vindo, Vladimir. A Ana Lúcia Coutinho está conosco também, bem-vindo. Oi. Tem 125 milhões no Japão? Então, a metade da nossa no estado de São Paulo. O estado de São Paulo acho que deve ter uns 30 milhões, 30 e poucos milhões, não tem, não sei, acho que não atingiu 30 milhões, né? Metade da nossa população brasileira. A população brasileira tem 220 milhões. 225 milhões? Quantos? Quando nós tínhamos 110, eles tinham 110, acho que nós crescemos um interesse pouco, porque na época de escola se falava que a população do Japão era a mesma do Brasil, o território desde o tamanho do estado de São Paulo. Mas procura aí a população brasileira. Se eu não me engano, está em 225 milhões. É o 10º país mais populoso. É o 10º.
Mas os Estados Unidos, por exemplo, tem o dobro da nossa. E a China, então, nem se fala, né? 10 vezes mais. Cada 7 pessoas do mundo. 10 vezes um é mais. chinês. Hã? Cada 7 pessoas do mundo, um é chinês. Já pensou? 209. 209. Mas de quando é esse dado aí? 2018. Ah, então... Eu errei por muito. Errei por uns 10 milhões. Não. Boa noite, Vladimir. Bem-vindo. Acho que a única família que faz filho lá é só a minha, viu? Porque é possível. Caramba. Mas é isso que eu quis dizer naquela oportunidade, viu? Tem gente que É vivencia. um exemplo de expiação aqui. É. O exemplo de expiação é qualquer um que você possa, qualquer pessoa paraplégica, tetraplégica, louco, idiota, essas duas pessoas. Então significa que tem, você passa ela em estado errático. Mas em estado errático é pior, lá é pior. Mas passa dos dois jeitos. Passa dos dois jeitos. Aqui Passa. sempre vai ser prova. E expiação você pode Não, não é que aqui falar. sempre vai ser prova. Aqui, normalmente, a maioria dos habitantes vivem provas. Vive Entendeu? Vivem provas. Vem aqui para passar por provas. Testes, para saber a quantas anda a sua evolução moral e intelectual. Mas o que acontece com a maioria das pessoas que vêm passar por provas aqui na Terra? Ela acaba tornando a prova uma expiação. Por quê? Comete absurdos, desatinos, crimes, desencarna na situação e, ao invés de passar por provas pelas quais ela fracassou, ela tornou aquilo para o futuro uma aprovação. Por que acontece a aprovação aqui na Terra? A aprovação acontece aqui na Terra por uma única razão. Aquilo pesa, aquela nódoa, aquela mancha, fica na moral do espírito, até ele quitar aquilo com ele mesmo, com a sua própria consciência. Não é com os outros, é com ele mesmo. É com ele mesmo. Ninguém vai chegar para ele, você vai ter que encarnar para passar por aquela expiação. Ele vai chegar um momento, da sua evolução intelectual e moral, que ele vai falar assim, eu preciso quitar aquele débito. Isso está manchando a minha consciência. E todos passam por isso. Todos. Um momento ou outro passa. Porque, eu estava comentando com a Yara hoje. Está circulando uma informação aí na internet que o Lula tem 4 trilhões de euros no Banco da Suíça. Trilhões. 4 trilhões de euros. Você multiplica isso por 4. São 16 trilhões de reais. Mais ouro, mais diamante, mais pedra preciosa e tal. Está no nome dele e no nome de outros. Tá? Então, aí ela falou, poxa, esses caras não têm consciência, quanta gente morrendo de fome. Aí, pensando bem, eu falei para ela assim, e por que você acha que nós estamos exilados nesse mundo? Nós somos Lula em outros mundos. Não tem santo aqui não tem santo. Quando eu faço assim, com a dificuldade, uma coisa, eu penso assim, falo, não, ele está pagando uma coisa. Exatamente. Você não fala. Não tem santo. Nós vivemos um mundo de expiação e prova. Eu também sou desse jeitinho aí, ó. Quando eu cortei meu dedo lá, eu falei assim, não, com certeza, era para você fala, não. Nós vivemos um mundo de expiação e provas por uma única razão. Nós não temos condição ainda intelectual e moral de viver num mundo melhor. Só por isso. Somos espíritos imperfeitos. Ser governado pelo PT. Você quer dizer desgovernado. Governado, porque foi tirado. Vamos lá. Professores, Oi. eu fiquei com a dúvida no terceiro parágrafo, na verdade. Se eu pudesse voltar ali. Oi, fala. Ele fala da perfeição corporal. Para onde está? Onde? Nessa mesma página que a gente está estudando? Da anterior. Qual página que é? Meu aqui no começo do capítulo, no terceiro parágrafo. Se a ação do espírito influi no cérebro. Ah, tá. Se a ação do espírito influi no cérebro, é isso? Isso. Deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. Olha, quem manda no corpo não é o corpo. Quem manda no corpo é o espírito. É ele que, eu vou colocar dessa forma, é ele que dá o tom
para o comportamento do corpo. O espírito é que impulsiona o corpo na direção das tendências do espírito. O espírito não é agressivo porque o corpo é agressivo. A doença, então, é uma coisa do espírito. A doença é em função dos desequilíbrios do espírito. Todo desequilíbrio do espírito acarreta doenças físicas. Eu vou usar o termo corriqueiro. Somatiza. Soma corpo. Acaba aparecendo no corpo. Essa é a realidade. Não tem outra realidade. Não, porque Deus vai me tirar dessa doença. Deus é que mandou essa. Deus não mandou nada. É por isso que em muitos países envolvidos a doença é menor. Tem gente que passa uma vida inteira, nunca reclamou de dor, nunca tomou um remédio, e se o cara fizer uma autópsia, ele passou por diversas úlceras, passou por alguns infartos do coração, ele passou por problemas pulmonares, ele teve uma série de coisas, porque o nosso organismo ele é falho, ele não é um organismo perfeito, tá certo? O organismo, o câncer, está em todos os corpos humanos. Todos. Isso está provado pelo. Não adianta, ele está em nós, é genético. É genético. Tá certo? E é tão verdadeiro isso, então faz tanto parte da falta de evolução do corpo físico, isso, que o que um cachorro faz para ter câncer? E você pega essas raças mais sensíveis, a maioria deles tem câncer. Sempre aparece um nódulo aqui, um nódulo ali. Então, isso é um mal. No caso do cachorro, é falta de evolução do corpo do animal. O animal, como ele não pensa, ele não tem raiva, ele não tem ódio, não tem rancor, não tem nenhum desses vícios morais humanos, então aparece nele por desregramento, por desequilíbrio do próprio corpo. Mas no nosso caso, ele está em nós. Então, se a gente começar a desenvolver ódio, rancor, inveja, ciúme, todo tipo de mau sentimento, aquilo vai provocar um desarranjo que vai levar ao desenvolvimento do câncer. Essa que é a realidade. Normalmente o câncer se desenvolve, isso não estou dizendo todos os casos, mas normalmente em pessoas que não têm confiança em Deus. Normalmente, o cara, ele está sempre com o pé atrás com a vida, sempre ansioso, sempre esperando que alguma coisa de ruim vá acontecer. Pode perceber, conversa com as pessoas que têm problemas físicos, você vai ver que normalmente ou ela não tem confiança em Deus, ou ela não tem confiança em Deus associado à hipocondria, ao hipocondrismo, à mania, ao vício de doença, tem hábito de tomar remédio, toma remédio, a revelia do médico, o médico manda tomar, ela toma por um tempo e para. Ah, não precisa mais isso aí não, o médico não sabe de nada, eu sei do meu corpo. Né? Então, a doença no organismo humano, ela é fruto da má conduta do espírito, fruto do desequilíbrio espiritual, fruto das imperfeições do espírito. A doença só se manifesta por essa razão. Né? Há pessoas que desenvolvem com mais facilidade as doenças e pessoas que desenvolvem mais dificilmente as doenças. Toda pessoa que é capaz de vencer a dor, tem uma resistência maior à dor, ela dificulta o surgimento da doença. O druidismo, um cara se formar sacerdote druida, ele precisava estudar 20 anos. Kardec foi um sacerdote druida, fui procurar a história do druidismo, estou sabendo por causa disso. Kardec foi um sacerdote druida e para ser um sacerdote precisava estudar 20 anos. Uma das coisas que ele estudava, que fazia parte do conhecimento de um sacerdote druida, ele tinha que aprender a vencer a dor. Eu achei aquilo de falei, caramba, rapaz, aprender a vencer a dor? Que história é essa? Aí eu comecei a pensar e a raciocinar. É isso mesmo. Quanto maior facilidade você tem, quanto mais fácil você vencer a dor, mais fácil você vai vencer qualquer obstáculo na vida. A pessoa que recua diante da dor, que recua diante do sofrimento, ela não avança. Ela estaciona, a dor breca ela, para ela ali, para ela naquela situação. Então é necessário nós nos recompormos diante dos obstáculos, diante do sofrimento. A gente tem que
como diz o samba, levantar e sacudir a poeira. E seguir em frente. Não tem outra maneira. E quem dá o tom para o corpo é o espírito. Viu? O espírito não tem vício, o corpo não tem vício, o corpo não tem doença, o corpo não é violento, o corpo não é omisso, o corpo não é indolente, o corpo não é nada. Quando um encarnado é assim, é porque o espírito dele é assim. Porque aí eu colo, o filho não quer. Mas assim, ia já no gênio. E a ciência diz que é genético. Diz que o alcoolismo é genético, e não é. Não é. É um vício adquirido, uma tendência do espírito, ou um vício adquirido. Né? E normalmente o vicioso é compulsivo. Ele não se contenta com uma cerveja, não se contenta com um cigarro. Ele toma 10 cervejas, ele fuma um maço de cigarro. A compulsividade. Eu sei que eu já fumei, é assim mesmo. Né? Consegui me controlar, graças a Deus, mas para largar foi a coisa mais difícil do mundo. Faz 30 anos que eu largo, mais ou menos. Graças a Deus conseguimos largar. Né? Mas o vício é compulsivo. Isso serve para vício em álcool, fumo, droga, sexo, mau comportamento, maledicência, serve para tudo. Você viu a Damares falando das mães que fumam, né? É. As crianças já nascem com a como é que fala? As crianças já Com nascem abstinência. Com abstinência. As crianças nascem pedindo crack. Pedindo crack. Mas aí é genético, então. Hã? Mas aí é genético. Não. Ela se vicia no corpo da mãe. A mãe usa o crack. Esse crack, ele atinge, para poder atingir o cérebro, ele tem que primeiro atingir o sangue. Esse sangue circula no corpo, inclusive alimenta a criança. A criança se torna uma viciada. Por extensão. A mãe usa e a criança se vicia junto. Então, quando nasce com abstinência em função disso. Ela já nasce viciada. Não é porque o espírito da criança tem a tendência. É porque a viciou no corpo da mãe. Não é físico. Físico. É físico. Ela adquiriu o vício. Porque o vício ele pode ser uma tendência do espírito ou adquirido. O vício, o espírito pode encarnar ou reencarnar no mundo e não ter aquele vício. Agora, ele encontra lá alguém na vida dele, um companheiro, um amigo, um parente, sei lá, que oferece aquela coisa para ele e ele acaba se viciando naquilo e adquiriu aquele vício. Agora, nas próximas encarnações, ele já não vai ser um marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim. Ele já vai ser um espírito que tem uma certa tendência para aquele vício. Se ele reencontrar o mesmo produto na frente dele, o que vai acontecer? Ele poderá voltar a ser um viciado naquela situação. Pode ser uma prova que ele tem que passar. Sim, claro. E conseguir não usar mais. Exatamente. Há pessoas, isso foi dito por um espírito para mim, há pessoas que reencarnam para deixar o vício. É a prova da vida do cara, é a prova da vida daquele espírito. Reencarna única e exclusivamente para deixar aquele vício. E se ele consegue, ele venceu aquela etapa. Um degrauzinho, ele venceu aquele degrauzinho. É assim que a encarnação é isso mesmo, a gente encarna para vencer uma escadinha, um degrauzinho de cada vez. Essa é a realidade. Então a questão do corpo é isso mesmo. Né? Diz assim, o espírito é assim, artífice. O que é o artífice? Criador. A pessoa que faz, não é? Do seu próprio corpo, que ele modela. O que ele está querendo dizer aqui? Quando o espírito encarna, ele modela o seu perispírito com as partes constitutivas de um planeta. Encarna na Terra, pega as partes que constituem o planeta Terra e constrói, antes de encarnar, antes de entrar no mundo, o seu perispírito. Então, ele pode pegar as partes menos sólidas, menos pesadas para construir o seu perispírito e pode pegar as partes mais pesadas para construir o seu perispírito. Como isso acontece? Segundo a natureza de cada um. O espírito de natureza mais evoluída constrói um perispírito mais leve, mais sutil. O espírito menos evoluído, mais atrasado, mais imperfeito, vai construir um perispírito mais pesado, vamos dizer assim. E aquele perispírito vai ser aquele que vai dar o tom, que vai dar, vamos dizer assim, vai
ser a forma para o corpo. O corpo vai ser proporcional ao perispírito. Ele é que vai construir, vamos dizer assim, vai dar para o corpo a ordem se ele vai ser mais leve ou mais pesado. Então, um espírito mais grotesco, mais bruto, mais atrasado, terá um corpo proporcional à natureza dele. Há pessoas, por exemplo, que são mais sensíveis, são mais delicadas, são mais dadas ao uso da inteligência, do raciocínio, né? Ele não precisa do corpo bruto. Agora, aquele cara que trabalha na pá, na picareta, na enxada, toma as cachaças dele todo dia e tal, para poder aguentar o trabalho, tem que comer uma pratada de arroz e feijão bem boa para poder aguentar cortar cana e tal. Então, ele tem que ter um corpo proporcional à atividade que ele vai realizar. Por isso que em mundos evoluídos, em mundos felizes, por exemplo, o espírito encarna em corpo tão sutil, é tão sutil o corpo dele, que ele não precisa de intermediário para conversar com os espíritos, ele precisa do médium. Ele conversa diretamente com os desencarnados. Tamanha a sutileza, tamanha a fineza do corpo, né, do encarnado nesses mundos. Aí ele segue dizendo, por assim dizer, apropriando as suas necessidades, apropriando o corpo às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Dependendo da tendência que o cara tem, ele faz um corpo apropriado àquela tendência. Se é um intelectual, ele vai criar um corpo apropriado às suas necessidades intelectuais. Caso contrário, vai ser um outro tipo de corpo. Assim sendo, a perfeição corporal das raças adiantadas não seria consequência das criações distintivas. Ou seja, eles não são seres criados para serem mais adiantados. Não é um ser criado à parte pelo Criador, por Deus. Não. Como tem aquela história, a Rita Gisele, bem-vinda a Maria Regina também, Alonso, bem-vindo também. Não são, como é o caso dos anjos, por exemplo, que se acreditava serem seres criados por Deus para serem bons e tal. Não são seres especiais, não. Eles chegaram naquela condição pelo trabalho que desenvolveram. O Hitler achava que a raça dos alemães era mais avançada, né, que os outros. No caso, o Hitler é uma teoria materialista, né? A teoria dele, né? Ele se achava... E a gente fala do Hitler, mas e aqui que o cara escreve um livro chamado Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, dizendo que o brasileiro é um coração do mundo, lugar onde o Evangelho tem lugar no coração das pessoas. Você acha que tem? Isso é ufanismo puro. Ufanismo. Sabe? É pueril, é uma coisa risível. Não existe raça privilegiada. Nem por parte de Deus, não é uma criação divina, nenhuma raça privilegiada, e nem por parte dos espíritos. Não existe isso. Não existe uma raça privilegiada. O que existe no Brasil, sim, é verdadeiro isso, é que o brasileiro ele é receptivo, vamos dizer assim. Justamente a minha dúvida foi essa, porque, por exemplo, não existe, então, vamos dizer, a Islândia, então é considerado um país número 1 do mundo, né? Por exemplo, lá não é que os espíritos mais avançados encarnam lá, e não, vamos dizer, o país mais, o Haiti, por exemplo. Não tem essa relação? Não, tem sim. Tem sim. Tem, porque, olha, vamos dizer, o espírito quer desenvolver uma atividade intelectual. Ele quer aprender determinada coisa e para que ele possa aprender aquela determinada coisa, ele tem que encarnar num lugar que lhe dê condições para isso. Então, ele poderá, não é que ele faz isso automaticamente, mas ele poderá escolher, por exemplo, Estados Unidos para morar, para que ele possa desenvolver a sua atividade. Ele pode escolher a Islândia, porque a Islândia dá mais condição, dá mais acesso, evidente, elas têm mais condições, mas esses países citados como países de primeiro mundo, onde a sociedade é perfeita e toda a assistência social é dada para o cidadão e tal, eles estão criando uma situação que, no futuro muito próximo,
será o caos para eles. Eu vi uma pessoa falando, não sei se foi da Islândia mesmo, foi de um país desse, onde o sujeito pagava, se eu não me engano, 55%, 52%, 55% de imposto de tudo que ele ganhava, mas ele só tinha o trabalho de ter o filho. Finlândia, né? Se eu não me engano é isso. Entendeu? O governo pegava a criança do zero e cuidava desse cidadão até morrer. Tudo que era necessário, escola, tudo, trabalho, tudo. Muito bem. Então, o sujeito falando que naquele lugar, naquele país, já de tamanha era a proteção que o governo dava para a população, para o cidadão, que já havia determinadas famílias que não trabalhavam há 4 gerações. 4 gerações. Uma geração é mais ou menos 20 anos, não é isso? Mais ou menos. O primeiro lá estava com 80 anos já sem trabalhar. Porque o governo vai dando tudo que o cara precisa. País desse tamanho, pequenininho, todo mundo colabora com muito dinheiro. Esse dinheiro é bem aplicado, bem investido, não há corrupção, porque se o cara for corrupto, ele vai para a cadeia perpétua. Vai para a prisão perpétua, entendeu? Então o dinheiro é aplicado, o cidadão, um ministro lá, mora em um apartamentinho de 4x4. Entendeu? Quer dizer, o equívoco não está no fato do governo cuidar mais ou menos do cidadão. O equívoco está em não se dar a educação integral para o cidadão. Você não pode só dar coisas materiais. Você tem que dar para o cidadão a formação moral. Junto da formação intelectual, do conhecimento, você tem que dar a formação moral. Se você não fizer isso, você vai criar um vagabundo. Essa ideologia aí, ela bate com o comunismo. O comunismo não deu certo, né? Foi tentado. E eles não são comunistas, eles são capitalistas. Entendeu? Só que o governo, ele cobra um imposto altíssimo, mas o cidadão lá tem tudo. Inclusive os que vêm de fora recebem ajuda do governo, os imigrantes. Ao contrário do nosso, o imposto também é caríssimo, só que não tem nada de volta. Exatamente. Pagar tudo. Exatamente. Aqui o problema é a corrupção. Você paga um imposto. É péssimo, né? Você paga um imposto alto e não tem nada. Não tem absolutamente nada. Olha, nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra é boa. Eu acho que a melhor coisa na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal. Eu gostaria de estar no país desse, mas Estados Unidos. Na minha opinião, o melhor sistema, a Mila Teixeira entrou bem-vinda. O melhor sistema é o sistema norte-americano. Na minha opinião. Ou seja, o cidadão lá tem liberdade. Se você quiser colocar uma argola desse tamanho aqui no lobo da orelha, você põe. Se você quiser colocar um peixe atravessando um buraco aqui, é problema seu. Você tem liberdade. Você quer trabalhar? Não quer. Problema seu. Só que se você infringe a lei, você vai arcar com as responsabilidades. Liberdade total, e você tem que dar para a pessoa, para o povo, o direito dele escolher. E trabalho, que o trabalho dignifica. Essa é a verdade. Esse é o resumo da ópera. Por quê? Porque o espírito aqui, ele é moralmente atrasado. Não adianta. Então, não adianta você criar lei boazinha. Né? Vale gás, vale condução, vale não sei o quê, vale a desgraça, vale... Tem vale para tudo e o povo não vale nada. E tem vale para tudo. Né? Essa que é a verdade. Isso é a minha opinião. Então, para que o mundo possa ser um mundo melhor, um mundo onde as pessoas sejam melhores, teria que haver educação integral, como pede Kardec. O dia que o homem entender o valor da educação integral, o mundo muda. Porque aí você não ensina o sujeito a ser um vencedor da vida material, você ensina ele a ser um vencedor da vida. E a vida implica na vida espiritual, porque você não vive só nesse mundo. Você vive a vida espiritual, sobretudo a vida espiritual. Então você tem que ser um cidadão integral. Né? E o cidadão integral, ele começa a ser um cidadão integral pelo respeito que ele tem ao próximo.
Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Só que está repetindo isso no Evangelho até hoje, ninguém ouve. Não é? O que as pessoas fazem? E o governo Bolsonaro está querendo fazer isso, eu acho excelente. Pelo menos é melhor do que a gente tinha. É formar cidadão que tenha a condição de ter uma profissão. Porque nem isso o cidadão brasileiro consegue hoje. Você precisa de 4 brasileiros para produzir o que produz um norte-americano. 4. Quer dizer, a nossa população, 203 mil, que você viu aí, né? 203 mil habitantes, não tem? 203. Bom, não importa, não tem problema. 200 mil habitantes. Você divide isso por 4. 50 milhões de habitantes norte-americanos produzem o que produzem, desde que seja. 50 milhões de habitantes norte-americanos produzem o que produz por toda a população brasileira. Não é? Não dá para comparar. Olha, eu estava assistindo... Lá é um país desenvolvido, um país que está distribuído, e aqui está tudo na mão dos políticos. Tem a mesma idade do nosso. Tem a mesma idade do nosso, não tem um dia a mais. Foi colonizado pelo pior povo que existe no mundo, que é o inglês. Exatamente. É o pior que existe no mundo. Porque eles colonizaram a Índia também, vê que estado está a Índia. Só que o grupo de espíritos que encarnou ali decidiu uma coisa: liberdade. Esse é o ponto em que se apega o cidadão norte-americano. Um cidadão norte-americano não vota num candidato que aumente o combustível. Dá para entender a visão do norte-americano em relação à sua cidadania, ao seu valor como cidadão? Um cidadão que se aproxima do outro, e esse outro diz para ele assim: eu estive na guerra do Golfo, diz assim, muito obrigado pelo seu trabalho. Um cidadão que não tem nada a ver com o outro, que nem conhece o cara, diz assim, muito obrigado pelo seu trabalho. O reconhecimento do valor da cidadania, do valor do cidadão. Aqui, o brasileiro nem cidadania tem. A independência dos Estados Unidos todo mundo comemora. É uma data mais importante do que a ação de graças. Lá, se nós... Foi conquistada com... Sim, aqui. O cara deu um grito lá, que o instrutor falou que... Lá foi por causa dela, nem deu grito nenhum. Não, era nas margens do rio. Mas é mentira isso. Não, a história. Eu ensino na escola, Eu falei. E esse ainda cai no sábado. Até desisti de fazer história. É um problema. É um problema. Tinha 5, 6 mulheres. Já estava brasileirado já. Português ele já não era mais. Já virou brasileiro. Ele não virou brasileiro. Eles são os brasileiros. Ele vai arrematar aqui aquilo que eu estava dizendo para vocês, assim, mas o resultado do trabalho do espírito não é uma criação, não é consequência de uma criação distintiva, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu instrumento, ou seja, o corpo, na medida em que suas faculdades se desenvolvem. É o espírito que aperfeiçoa o corpo, e não Deus. É o trabalho do espírito. É tudo com nós mesmo. Hã? É com nós, trabalhe. Você quer melhorar? Você quer ser feliz? Trabalhe. Ponto. Fim de conversa. Você não quer trabalhar? Não tem problema nenhum. Deus não vai mandar um emissário para dizer, não, meu filho, você tem que trabalhar. Não tem que trabalhar nada, se vira, velho. Não quer trabalhar? Problema seu, se vira, se arde. Só que você vai desencarnar e vai ser infeliz. Vai reencarnar infeliz, vai desencarnar infeliz, vai reencarnar infeliz, até o dia que você despertar. Acorda e fala, pô, peraí. Que tipo de trabalho você vai falar? Hã? Que tipo de trabalho? Qualquer trabalho. Tem sujeito que reencarna. Tem sujeito que reencarna e não quer ser útil para coisa nenhuma. Tem sujeito que reencarna e vai ser segurança de banco, fica lá o dia inteiro, olhando para a porta. Que aspiração tem na vida um cara desse? Fala pra mim. Ele não tem, mas precisa de um segurança ali. Hã? Alguém teria que estar olhando aquele serviço. Aquilo é conversa fiada. Já viu se serve para alguma coisa? Serve para me barrar, não deixar passar. Para não deixar a gente passar na porta, só por nada. Não estou menosprezando. Não é capaz de alguém já está dizendo que as pessoas não servem para nada, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, tem que ter aspiração na vida. Uma pessoa que
que se limita a trabalhar num lugar onde ele não faça absolutamente nada de útil, mas é um trabalho que não desenvolve nada, que não lhe dá condição nenhuma de desenvolvimento. Então, a pessoa tem que ter iniciativa, ela tem que ter, não está bom, procura outro. O outro não está bom, procura outro. O outro não está bom, procura, até que você acerte, até que você possa progredir intelectual e moralmente. A educação integral, da qual falava Kardec, é exatamente essa. É aquela que dá a condição para o cidadão discernir, escolher o que é melhor para ele. E nem sempre o que dá mais dinheiro é o que é melhor. E nem sempre o que dá menos dinheiro é o que é melhor. Ele tem que se encaixar no contexto de tal maneira que ele satisfaça o seu espírito. Tem muita gente que ganha muito dinheiro e é infeliz. E tem muita gente que não ganha nada e é infeliz também. Entende o que eu quero dizer? A satisfação íntima é uma outra coisa. Satisfação íntima é alguma coisa que dá alegria para o espírito, alegria de viver. Há crianças, a Damares falou hoje, há crianças se mutilando em escola, e diz que isso não é uma, são milhares de crianças que fazem isso, se mutilam, porque são abusadas. São abusadas em casa pelos pais, pelos tios, pelos avós. Então a coisa tem uma, sabe, o nosso planeta precisa de gente que arregace as mangas e ajude esse planeta a melhorar. Por isso que eu sempre falo isso, a gente tem que fazer parte da solução e não do problema. A gente tem que colaborar com esse mundo, para esse mundo melhorar. Porque daqui que nós vamos ter que reencarnar outra vez, e mais uma vez, e mais outra, até a gente poder merecer sair daqui. Não é? Então a gente tem que fazer parte dessa solução. Sabe? Nós ainda estamos, em função da materialidade da vida, do interesse do homem por aquilo que é material, a falta de Deus na vida das pessoas e da confiança em Deus na vida das pessoas, é que está tornando a vida desse jeito, cada vez pior, cada vez mais atrasada do ponto de vista moral. Então é preciso uma mudança radical, uma mudança muito grande. E essa mudança, quem vai dar o tom dessa mudança é aqueles que trabalham por ela. Quem tem mais condição de fazer isso, senão nós que temos mais conhecimento, aqueles que trabalham com o assunto. A Damares foi estuprada aos 6 anos de idade por um pastor da igreja do pai dela. Gente que usa o nome de Deus para isso. Ministra da Cidadania. Ela já é política, Ela trabalhava, ela era burocrata, ela trabalhava já no ministério, já há 30 anos, parece. Já trabalhava nesses casos. Trabalhava nesses casos, já. É ótimo. Ela é pastora da igreja, uma pessoa excelente, extraordinária. Eu admiro cada vez mais ela. Uma pessoa extraordinária. Vamos, deixa eu ver aqui, onde é que nós estávamos aqui? Paramos aonde? Aqui nesse parágrafo, né? Seja por isso modificada, não foi isso aqui que nós falamos? Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não efeito. Dizemos em parte, porque não é isso? Foi e para o meio do parágrafo anterior, do tempo efeito. O espírito fraco e indolente dará ao seu organismo a condição de atonia em relação ao seu caráter. A ação do espírito sobre isso seria começar a isso. É verdade. A ação. Aonde? Nesse mesmo que eu estou dizendo? Não, em cima. Acima? No parágrafo seguindo esta ordem de ideias. Nós estamos aqui? Estávamos aqui? No meio. Então vamos fazer no meio? Então vamos ver se a gente consegue. Um espírito fraco e indolente, é isso, né? Dará ao seu organismo uma condição de atonia. Nós já lemos isso, que eu pedi, inclusive, o valor dessa palavra para Iara. A ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem por efeitos de violentas comoções morais. A expressão comum, a emoção pôs-lhe o sangue a ferver, não é tão desprovida de senso como se pode pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue senão o espírito por suas disposições morais?
Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi, evidentemente, sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários, que influem na constituição, o mal-estar passageiro e etc. O moral do espírito pode, então, ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza própria seja, por isso, modificada. Olha, eu vou sugerir uma coisa. Vamos iniciar, eu vou sugerir, se vocês aceitarem. No início dessa página, é ainda por essa mesma razão. Eu acho melhor, porque tem muita coisa aqui para a gente poder, que vai suscitar dúvidas, tá? E a gente pode retomar esse estudo aqui na próxima quinta-feira. Hoje é dia 5/9/19. Tem muita coisa aqui que precisa ser explicitada entre esse parágrafo e o próximo. Eu acho muito interessante a gente retomar aqui. Muito bem, alguma dúvida, gente? Acho que sempre vai ter, né? Sempre tem mesmo. E é para gerar dúvida mesmo. Sobre o corpo da pessoa, o espírito determinando como a pessoa vai ser fisicamente, é isso? Sim, o corpo tem que ser apropriado da natureza. Falar com uma pessoa sutil, o espírito é melhor? Não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Ele vai apropriar o corpo segundo a sua natureza. Ele é um espírito mais voltado para as atividades intelectuais, e o espírito mais voltado para as atividades intelectuais, ele é mais desenvolvido que o menos voltado para as atividades intelectuais. Um pensador, por exemplo, um filósofo, né? Um pensador, ele faz o que na vida? Ele faz exatamente isso, ele pensa nas coisas, analisa, né? Pesquisa, não é isso? Ele tem outras atividades, mas a atividade principal dele é essa. Então, como é que ele vai apropriar o corpo dele? Segundo a sua principal necessidade. E a gente é que dá o tom, e é mesmo. Você viu isso que eu acabei de ler agora? O espírito, ele, por uma forte comoção, ele pode desenvolver uma doença incurável. Por exemplo, a depressão pode ser causada por uma forte comoção. A perda de um ente querido. Pum! Aquela doença que dá na pele. Sim, psoríase. Psoríase É emocional. Tudo emocional. Mas não é que a psoríase é emocional. A gente pode dizer que todas as doenças são consequências de distúrbios emocionais. Então tá. É emocional. O que fazer? Mudar. Mudar o pensamento. A Mudar. pessoa muito agitada, porque ela pode ter isso? Claro, evidente. Evidente. Ora, não há nenhum distúrbio emocional que não traga sérias doenças. Não há nenhum. Tem que curar porque ela é muito agitada. A pessoa precisa, olha, quando a gente fala, o conhecimento é fundamental para que a pessoa possa mudar a sua conduta, é fundamental. A doutrina espírita, ela consola, ensinando, e ensina consolando. Por quê? As pessoas dizem assim, mas vocês estão puxando a sardinha para nós. Que sardinha, coisa nenhuma, isso aqui não é religião, isso aqui é ciência. É uma ciência que te ensina como agir melhor para viver melhor. Primeiro, comece ensinando aquilo que Jesus ensinou. Imortalidade, você é um espírito imortal, esquece a matéria. Não vive em função da matéria. Tem gente que vive 24 horas por dia, se não 25, pensando em coisas materiais. Como é que uma pessoa dessa pode estar bem fisicamente? Fala para mim. Eu acho que as pessoas, no caso assim, não vai estar bem. Eu acho que não, mas... Evidente, eu conheço gente. Eu acho que pega muita coisa para si, sabe? Você não dá um ser sozinho, não dá conta de tanta coisa. Eu conheço gente que cumprimenta quem tem carro melhor, quem não tem carro pior, não cumprimenta. Eu conheço gente assim, caramba. Uma pessoa não chegou para mim, eu não sei porque eu gosto de você. É. Como é que é?
Uma pessoa que eu achei que fosse minha amiga chegou para mim e falou, eu não sei porque eu gosto de você. Você acha que tem cabimento uma pessoa falar para outra uma coisa como essa? Ah, vai pensar também, tá? Você não tem que gostar da pessoa porque você não sabe por que você gosta da pessoa. Claro que você... A pessoa, sabe o que acontece? Uma pessoa que era remediada, ficou rica, e se acha melhor que os outros. Você acha melhor? Quer dizer, eu não tenho nada, eu não tenho... Teve uma amiga dela que passava fome, e ela pegava pacote de arroz em casa, pegava ovo, pegava óleo, pegava sal, coisa de primeiro desse gênero, primeira necessidade, levava para a amiga dela. Posso dar? Pode. Está precisando dar, não tem problema nenhum. Para você tomar cuidado, que essa mulher é falsa, hein? Não, o que você fala? Toma cuidado. Estou te falando para você. Eu conhecia pouco ela, tinha visto ela poucas vezes. Mal tinha conversado com ela. Você toma cuidado. Bom, o que aconteceu? A mulher ficou rica. O que aconteceu? Virou cara. Então é isso, não adianta. São pessoas materialistas. Entendeu? São pessoas materialistas. A pessoa, ela analisa o mundo conforme o ponto de vista dela. Se o ponto de vista dela é a matéria, como é que você quer que ela seja uma pessoa espiritualizada? Professores, hoje, quando o conhecimento da ciência espírita, não. Eu acho que não, mas eu não sei. Antes disso, se eu também ficasse rico, o que eu seria? Eu acho que eu não seria coisa boa. Mas nenhum de nós. A verdade é essa. Então, mas nenhum de nós. Agora acontece o seguinte, com o conhecimento espírita que a gente tem hoje, é por isso que o conhecimento modifica a pessoa. O conhecimento muda a pessoa por conta disso. Ela começa a ter uma ideia diferenciada das coisas. Então, se uma fortuna chegar na mão de um de nós, eu sempre pedi para Deus, por favor, não me mande dinheiro, por favor. Por quê? Porque a responsabilidade que vem junto, amigo, é imensa. Eu falo, não quero ficar aqui, vai atrapalhar a encarnação. Vai atrapalhar a minha encarnação. Primeiro que você fica vaidoso, orgulhoso, prepotente, e você sabe como explica. Mas está em volta. Arrogante. Pessoa que é falsa, né? Exatamente. Mas está em volta de você, pessoa falsa. Agora, como espírita, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquele dinheiro gerar riqueza e bem para outras pessoas. O que você tem que fazer? Pegar esse dinheiro e aplicar numa coisa que dê emprego ou não? Que nem o Sotilho fez. O Sotilho já era rico. Ser um empreendedor. Hã? Mas ele Ser um continuou empreendedor. Empreendedor. E o que acontece com a sua vida? Você acabou, você perdeu a liberdade. O Luciano Huck não é espírito, olha o que ele faz. Mas o Luciano Huck não é espírita, mas é um bom espírito. É um bom espírito, isso é verdade. Essa que é a verdade, entendeu? Como eu sei que eu não sou um bom espírito, eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Não quero. Viu? A Xuxa Moreira também sei isso daí. Somatiza no corpo. Evidente, evidente. Todos os espiritualistas sabem disso. Todos os espiritualistas. Todas as pessoas espiritualistas, toda a doutrina espiritualista sabe disso. Então, dinheiro é a pior coisa nesse mundo, porque é a pior, segundo os próprios espíritos ensinam, é a pior das provas, a prova mais difícil é a prova do dinheiro. Né? Porque ela satisfaz todas as paixões humanas. O cara tem uma paixão qualquer, lá, o tal do, como é que chamava aquele cara lá do Rio de Janeiro, aquele que fazia parte da coviola do Lula, ele não tinha lá uma Ferrari, hã? Isso. Tinha uma Ferrari na sala da casa dele? É, na sala. Pegaram a Ferrari dele. Nem sala, nem Ferrari. Acabou tudo. A custa de muito Vamos sofrimento. lá, vai. Vamos encerrar o nosso encontro? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, juntos com Jesus, nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo
para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos força e coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.